Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. E, antes de qualquer coisa, feliz 2023. Afinal de contas, o 22 fugiu, então nós temos que desejar um 2023 muito melhor que 2022. Isso aqui é de coração para você, para sua família, para todos que estão aí nos acompanhando. Graças a Deus, o Rondônia ao Vivo está aqui para deixar claro você em mais um ano muito bem informado, tá certo? Gente, e para começar o ano, nada melhor que a gente conversar com quem tem experiência, tem viagens, tem vivências. E aí eu tô aqui com um casal muito simpático, um casal gaúcho, jornalistas, colegas de profissão, que estão viajando pelo Brasil e pela América Latina. E eles vieram aqui, estão passando por Rondônia, depois de passarem pelo Acre, pelo Amazonas, se eu não me engano, por Roraima, e estão aqui conosco hoje para falar um pouco dessa experiência e dizer o que é viver na estrada e mostrar esses outros Brasis que existem no Brasil. Eu estou aqui com a Karina Furlaneto e com o João Paulo Mileski. Ao casal, muito bem-vindos a Rondônia, muito bem-vindo ao Rondônia ao Vivo e um feliz 2023. Obrigada. Muito obrigado. Gente, antes de nós começarmos, eu queria que vocês se apresentassem para os nossos internautas. Quem é a Karina e quem é o João Paulo? Eu sou Karina Furlaneto, tenho 35 anos, sou jornalista, sou lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Bem ali, né? Bem ali, logo ali. Pertinho. Eu sou João Paulo Mileski, sou jornalista também, tenho 35 anos e também sou natural de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Cidade conhecida como a cidade do vinho, né? É, da uva também. Da uva, é. Opa, estão sentindo falta do vinho? Do frio. Do frio, né? Do frio. Do frio, sobretudo, né? Agora, como é que nasceu essa ideia de sair pelo mundo, digamos assim, conhecer o Brasil, conhecer a América Latina, conhecer, como eu falei, os outros Brasis que existem no Brasil? Acho que nasce dessa curiosidade da gente ver o que tem além, né? A gente, em 2019, começou a nossa viagem. A ideia era fazer a América do Sul e retornar ao Brasil e depois explorar o Brasil. A pandemia acabou dando uma abreviada ali na viagem pela América do Sul. A gente, quando a pandemia estourou, já estava de volta ao Brasil, né? A gente fez do Ushuaia até a Venezuela, né? Rodou por 10 países. Mas aí veio a pandemia, a gente acabou voltando para casa, escreveu um livro, esperou dar uma acalmada na situação e aí retomou. Então, em maio de 2021, a gente saiu para explorar todo o Brasil, que é o que faltou no nosso plano inicial, né? E já Rondônia é o 23º estado que a gente já tá explorando. São os 27, né? Então, mais 4 resolve a história, né? Falta o Centro-Oeste, basicamente. Hoje a gente completa 20 meses, né? Na estrada. 20 meses. 20 meses. A gente imaginou que ia durar uns 2 anos, mais ou menos, a viagem. Eu acho que vai um pouco mais, assim. A gente subestimou um pouco esse país de tamanho continental, né? O Brasil é gigantesco, é enorme. E a gente vai ficar mais de 2 anos, provavelmente, na estrada. E, de longe, assim, não vai ter conhecido tudo, né? É impossível. Por mais que a gente tente se aprofundar, assim, em todos os estados, né? Nas regiões, vai ser uma viagem, assim... Se a gente fizesse outra viagem pelo Brasil com o mesmo tempo, daria para fazer, né? Sem repetir destino, praticamente. Agora, antes de fazerem essa grande viagem, vocês já eram acostumados a viajar pelo Brasil ou não? Não. Não. A gente essa ideia dessa viagem nasceu ali no finalzinho de 2015, quando a gente planejou uma viagem de férias para o Uruguai. Rio Grande do Sul, muito pertinho do Uruguai, né? Aqui vocês vão para Bolívia, a gente vai para o Uruguai. Uruguai ou Argentina, que é pertinho. E planejando essa viagem, que era uma semana de férias, a gente teve até, quem sabe um dia a gente faça algo assim mais longo, mas era aquele plano que vai adiando. Aí em 2017, nas férias, a gente fez uma outra viagem de carro aí pelo Brasil, era 15 dias, a gente foi até Minas e voltou, né? Passou ali por todo o sul, uma parte do Sudeste. E aí, em 2018, a gente começou a pensar, a gente tinha recém feito 30 anos, o que a gente tá fazendo da vida? Quem sabe agora, bateu uma crise existencial, né? O que eu tô fazendo? A gente trabalhava em jornal impresso, da cobertura ali da cidade, e acaba que se repete as pautas, né? Então, não repete não, gente. Então, vamos... Quem sabe agora, né? A gente ainda não tem filhos, está com disposição, vamos fazer. Então, a gente olhou para a garagem, tinha o carro lá, que já tinha feito essas outras viagens. É tu mesmo. Vai. Agora, essa questão, não existe idade para isso, né, gente?
É um plano que vocês falam, nós estamos com 30 anos, vamos viajar. Mas eu imagino que toparam com pessoas com muito mais idade na estrada e realizando esse sonho, né? É muito mais idade, inclusive famílias inteiras, assim, sabe? Viajando com crianças pequenas, com crianças maiores, enfim, né? E de todas as formas. A gente viaja num Sandero 1.0, né? Tem gente que viaja de van, tem gente que viaja de Kombi, tem gente que viaja de ônibus. De bicicleta, a pé. Eu acho que isso é o mais legal, sabe? Tipo, tem muitas pessoas que, assim como nós, não esperaram pelas condições ideais. Pegaram o que tinha e foram viver seus sonhos. E dá para viver de todas as formas, né? A gente até tinha pensado antes quando a gente quis fazer essa viagem, em comprar um motorhome, né? Uma Kombi, que é o veículo que se convenciona, ou se convencionava, né? Como ideal. Mas a gente pensou, cara, o tempo vai passar, a gente vai... Pode ser que a gente trabalhe alguns anos e junte a grana para ter esse veículo, mas e lá na frente como é que vai ser? Será que a gente ainda vai ter esse ímpeto de viajar? Então a gente pegou o Sandero e foi, e está sendo perfeitamente possível. Claro, tu tem que renunciar a muitas coisas, né? A pergunta é, tu está disposto a renunciar, sei lá, um banheiro, um conforto um pouco maior? Ok, a gente topou esse desafio e é isso. Mas, enfim, tem pessoas viajando de todas as formas, assim, todas as formas mesmo, com criança, com todos os veículos e... Gente com muito dinheiro, gente que vai trabalhando na estrada, vendendo um artesanato, fazendo o dinheiro para vender o almoço para comprar janta, né? Pessoas que juntaram uma grana previamente, né? Trabalharam, economizaram e para não depender de viajar na estrada. Mas hoje com a internet também, né? Cada vez mais tu vê pessoas que de todas as classes sociais, todas as idades. Acho que é mais... É isso, é aquilo que tu tá disposto a abrir mão, que tu tá disposto a aguentar, né? Porque tu tá fora do conforto da tua casa. Tem as partes muito boas, né? Que é muito legal conhecer paisagens diferentes, pessoas, né? A gente gosta muito de viajar pelo Brasil, são vários países, né? Dentro de um só. Conhecer as diferenças dos sotaques, da gastronomia, da cultura. Essa parte é muito legal, mas claro, tem a parte também que é mais complicada. A saudade da família, não tem um chuveiro quente. Solidão. Não tem um chuveiro quente todo dia para tomar um banho. Sobretudo agora, nessa época de festas, Natal, e parece que a gente fica mais sensível, assim, né? Tá longe da família. Já choraram muito? Cara, a gente às vezes. Muito. A família vai aumentando e a gente... perde, né? Nasceu hoje, nasceu uma sobrinha minha, a gente tem uma sobrinha neta. A gente tem um afilhado, cara, nosso primeiro afilhado, que nasceu quando a gente estava no Pará, né? Em Parauapebas. E a gente não conhece, ainda, sabe? só por vídeo. A criança vai ser batizada quando a gente voltar, quando ela tiver 1 ano ou um pouco mais. Não, assim. mas que antes dele entrar pro exército, vocês... Acho que sim. De entrar pra faculdade, sabe? Formatura do ensino médio a gente chega. Agora, nessa viagem de vocês, nessas viagens, que Brasil que vocês encontraram? Que Brasis. Ou que Brasil vocês encontraram, acho que seria melhor? De que Brasil nós estamos falando, né? Porque são muitos Brasis. A gente muitas vezes se sente estrangeiro no nosso próprio país, né? Dependendo do lugar, às vezes as pessoas perguntam de que país vocês são. A gente tá falando português, mas claro, o nosso sotaque é diferente, né? A gente tem um sotaque ali da Serra Gaúcha. Não é o mesmo sotaque que se fala no Nordeste, que se fala aqui no Norte, o sotaque de Minas é outro. E muitas vezes perguntam, de que país vocês são? Vocês são argentinos? Não, a gente é brasileiro. Tem certeza? Claro, dependendo do lugar, né? As nossas feições são diferentes, né? E acho que esse é o interessante. Acho que não tem como a gente definir o que é o Brasil, qual é a identidade do Brasil, sei lá, talvez arroz e feijão a gente come em todo lugar. Parou por aí. Acabou aí, né? Para praticamente, porque é muito diferente, assim. E aqui no Norte as pessoas são bem receptivas. O jeito de levar a vida é outro. Se tu vai mais para cidades do interior, é um outro ritmo de vida, diferente de uma capital, que é toda aquela correria. A logística é outra, né? Norte tem muitas cidades que não têm acesso por terra, que tem que pegar um barco para ir. É engraçado que as pessoas nos falam, às vezes, a gente tem que estar com problema e tal, tem que...
comprar alguma coisa, manda por Sedex. Chega 24, no dia seguinte. Sedex 12. Não chega no dia Ok, seguinte. na bolha ali que tu tá vendo em São Paulo, nas capitais, ok. Agora, cara, no interior Tu tá do Amazonas... Vai pro Amapá, que tem que pegar um barco pra ir, ou só chega de avião. Não chega no dia seguinte a tua encomenda. Chega amanhã. Amanhã. Então, acho que é isso, sabe? A gente se dá conta de que a realidade que a gente vive não é a única. Existem várias outras realidades convivendo. Não é que uma é melhor, outra é pior, é apenas Eu acho que o mais bonito diferente. do Brasil é isso, né? O Brasil não é O Brasil é grande não só no tamanho, mas nas diversidades, né? Eu acho que isso é o que a gente tem encontrado nessa viagem, que a gente considera o mais bonito nessas diferenças. A gente tenta aprender um pouco com cada uma delas, né? É um país de contrastes, de fato. Muitos. Muitos. Culturais, sociais, muitos contrastes. Agora, existe um ponto. Todos falam, pelo menos quem está nas cidades, que o país é violento. Vocês encontraram essa violência nas estradas? Não. A gente... Eu acho que nós desmistificamos isso, porque a gente também imaginava isso, né? Vocês vão viajar para o Brasil é um país violento, como é que vão dormir num carro, numa praça, numa rua qualquer, num posto de combustíveis? Eu acho que talvez a gente não teria se alongado tanto na nossa viagem, a gente está há 20 meses já viajando, se não fossem as pessoas com quem cruzamos pelo caminho, porque a gente teve muita ajuda, assim, muita ajuda. Quando a gente precisou, nos deram um abrigo, nos deram o que comer, quando a gente ficou no sertão, que a gente atolou o Sandero, uma estrada que passava por ali do sertão e não tinha nada por perto, e pessoas muito humildes, né, que não tinham nem energia elétrica em casa, assim, e aquilo nos tocou muito. Aí vem também outra situação, que é a generosidade e solidariedade do brasileiro, né? Mas eu acho que os bons são a maioria, assim, a gente viajando tanto tempo no Brasil, não tem dúvida nenhuma, assim, 99% da população quer te ajudar, quer te acolher e quer facilitar o teu caminho, né? Eu acho que a gente, como jornalista, sabe disso, que as notícias, elas são um recorte de um acontecimento, né? É claro que existe a violência, é claro que existem assaltos, etc. Mas isso é um recorte, né? Para cada pessoa, para uma pessoa que foi assaltada, várias outras não foram naquele dia, né? Então, às vezes, claro, pode ser estar na hora errada, no lugar errado, enfim. Mas a gente também prioriza cidades pequenas na nossa viagem, né? Claro, acaba passando por capital, porque é onde a gente, às vezes, precisa resolver algum problema, né? Hoje a gente teve um problema de trocar a bateria da nossa casa, não a do carro. Então, numa capital, tu consegue fazer isso num preço mais acessível. Mas a gente prioriza sempre cidades pequenas. E nas cidades pequenas tem um clima um pouco mais de tranquilidade. Muitas cidades do Brasil, as pessoas não trancam as portas das casas para dormir de noite, né? Dorme às vezes até com a porta aberta, ou só não passa a chave, né? Ou até com a aberta mesmo, né? Então, é uma realidade que talvez quem mora num grande centro vai achar que é loucura, mas não, existe, né? Agora, nessas viagens de vocês, qual foi esse momento, digamos, mais difícil que vocês já passaram? Eu acho que tem vários momentos, assim. Agora, como a gente estava falando, né, por ser final do ano, a gente fica mais sensível, assim, distante da família e tal. Eu acho que essa situação que a gente atolou lá no sertão. Se a gente falar, depende em que aspecto de dificuldade, né? Acho que em termos psicológicos, né? Assim, a saudade da família nessas datas, quando nasce alguém, né? Um aniversário, a gente acaba ficando mais sensível, né? A saudade bate forte. Mas, assim, em termos de situações difíceis, por contexto da estrada, a gente teve um episódio ali, esse do sertão, né? Que a gente atolou o carro, conseguiu depois desatolar, mas aí acabou batendo embaixo uma pedra, despencou o radiador. A gente teve que andar sem água no radiador, porque a gente estava no meio do nada, não tinha sinal de telefone. Enfim, resumindo, foi um problema grande. Depois a gente teve que ficar morando uma semana no posto de combustível até conseguir resolver o problema do carro, porque na cidade não tinha as peças, tinha que vir de outra cidade, aí veio a peça errada. Tem que ter bastante resiliência. Paciência, resiliência. Nem tudo se resolve na hora que a gente quer, né? Mas acho que a gente também aprende que a gente consegue lidar com as situações que aparecem no nosso caminho, né? Com calma, tudo se ajeita. E nessas viagens, eu sempre começo com nessas viagens, porque são várias viagens. Qual a situação que mais chamou a atenção de vocês, que ficou marcado? Ou quais, né? As situações?
fora essa questão, diga assim, uma situação de um momento que vocês tiveram muito apoio, e foi uma situação que, ou algo que vocês viram que chocou, chamou a atenção de fato? Eu acho que ali quando a gente rodou a gente fez toda a Transamazônica na região norte, né? Praticamente toda ela. É o trecho ruim. E a gente viu muita queimada ali, cara. Muita queimada, assim, muito desmatamento e numa proporção que a gente não imaginava. Embora que a gente tenha passado ali numa época seca, né? Então se imaginava que teria algo assim. Agora, ali nos chocou muito, assim, muito mesmo. E talvez nos chocou tanto quanto vermos aquilo ali, a floresta queimando, e nada de fiscalização, absolutamente nada, assim. Tanto quanto isso nos chocou também, talvez, a reação das pessoas quando a gente mostrou aquilo, assim, sabe? De dizer que é normal. De dizer que... Como assim normal, cara? Floresta O absurdo acabou vendo como normal. Banalizou, né? Uma situação que... Cinzas caíam no para-brisas do sandeiro, assim. Era difícil de Animais respirar, A né? Inhapuí, sobretudo, né? No sul do Amazonas. Cara, era muito difícil de respirar na cidade. Era um ar pesado, né? Enfim, o céu, o sol, a lua eram vermelhos, né? Por causa da fumaça, né? Da poluição ali. Então foi um trecho difícil de fazer da viagem, acho que de constatar o que estava acontecendo e também de, né, lidar com tudo isso, respirar, né, enfim. E qual a impressão que vocês estão tendo em Rondônia nesse primeiro contato com o nosso estado? A gente ainda não rodou tanto por Rondônia, né? Que a gente chega... Nossa viagem é um zigue-zague, nosso roteiro nem sempre é para entender. Você nem ia vir em Porto Velho mais, né? A gente chegou aqui pela 319, aí foi pro Acre, aí depois voltou, a gente foi até Guajará-Mirim, aí já tinha passado aqui de Rondônia, já tinha seguido viagem, mas teve que voltar para resolver esse problema da bateria. Mas a gente conseguiu conhecer aqui próximo a Floresta Nacional do Jamari e também o Parque Nacional Pacás Novos. E são áreas onde a floresta está bem preservada. Isso nos chamou bastante atenção, né? Que às vezes a gente passa pelas margens da rodovia e acaba vendo... não vê tanta floresta, né? Mas ali a gente viu e nos chamou a atenção. E era algo que talvez a gente não sei se esperava encontrar em Rondônia. Porque a gente acaba desconhecendo muito o próprio país, né? A gente se dá conta da nossa ignorância. Acho que a cada novo destino a gente... A cada novo quilômetro. A gente Rondônia é forte o agro, então acho que a gente vai ver bastante fazenda, né? Sim, tem bastante fazenda, mas também tem a floresta. Então, acho que é isso que... A gente falou da Transamazônica agora, mas tem esse outro lado aqui em Rondônia, né? Tanto a Floresta Nacional do Jamari como o Parque Nacional Pacás Novos foram, pra gente, surpresas muito positivas, assim. O trabalho que o CMBio faz, tanto na floresta, né, como no parque, é muito importante para preservar. E são duas áreas que talvez... duas das poucas áreas que ainda tem preservadas, né, de floresta aqui em Rondônia. E a gente entrou na mata, viu muitos animais, viu sumas gigantescas, pegada de onça. Está muito bem preservado ali. E que se mantenha isso, né? Tomara que... Nós estamos batalhando para isso, tá? Pelo menos nós aqui somos uma trincheira, né? É isso, é importante que se mantenha. Agora, como é que vocês fazem, gente, que eu acho uma pergunta que muita gente faz a vocês, para se manterem na estrada? Porque muita gente tem medo de sair, porque assim, eu vou viver do quê, né? Quando a gente saiu para essa viagem na América do Sul, né, pré-pandemia, a nossa ideia era usar as nossas economias. A gente sempre foi meio pão duro. O pessoal lá da Serra Gaúcha é pão duro mesmo, essa é a palavra. Toma avião, não conta gotas. É mais ou menos isso. Então a gente sempre economizou bastante para usar, sei lá para quê algum dia, né? Sei lá para quê, vou guardar. É que se tem essa... É um outro Brasil. Sei lá para quê foi uma viagem para toda mas a mentalidade que se tem muito é essa, né? Lá de guarda, um dia vai precisar, às vezes não morre sem usar, né? O que guardou. Mas filhos usam, né? Guardam também. E aí a gente usou, a gente tem esse dinheiro guardado, não é uma quantidade monstruosa, mas para se manter um tempo, apertando os gastos, a gente consegue se manter na estrada, depois a gente volta e trabalha, segue a vida, né? Como se fosse um período sabático, essa era a ideia, né? E aí veio a pandemia, a gente voltou para casa, viu que não, a gente quer viajar um pouco mais, vamos criar formas de gerar receita. Então a gente escreveu um livro dessa viagem pela América do Sul, criou outros produtos digitais com dicas de foto, de roteiro,
Fizemos produtos personalizados quando a gente estava em casa, camiseta, caneca, adesivo. A gente também vende fotos em banco de imagens. Enfim, a gente tem várias frentes assim que vai conseguindo, né, aos poucos ingressando ali um dinheiro que vai nos ajudando ali a gente tenta fazer uma viagem mais econômica possível, né? A gente, por exemplo, não paga por hotel, come fora pouquíssimas vezes, que a gente tem o veículo adaptado também para cozinhar nele, né? É um pequeno motorhome, assim, um kitnet móvel, né? A gente chama. É um carro de passeio, mas a gente tirou os bancos de trás, tem uma cama nele, né? Então a gente consegue ter essa autonomia. Porque se fosse pagar por hospedagem e comer sempre fora, né? Não dava, né? O orçamento não ia alcançar. Gente, então vamos dar um intervalinho para continuar essa conversa aventureira, digamos assim. Mais um rapidinho, então estaremos de volta para continuar aqui o nosso bate-papo. Até mais. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Chegou o super Wi-Fi da Brasil Digital. Conexão inteligente de internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, Área externa e até na casinha do Totó. plano top, plano premium. E o plano Extreme com até 1 GB. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão. Nós rondonienses demos um show de cidadania nas eleições, mas tão importante quanto o seu voto é participar das mudanças. Aqui na Assembleia Legislativa existem 18 comissões ativas, que tratam de temas como defesa do consumidor, agricultura, segurança pública, saúde, educação, habitação, entre tantos outros. Daqui nasceu, por exemplo, a lei do teste do olhinho, agora obrigatório para todos os recém-nascidos no estado. Acompanhe o trabalho do seu deputado. Eu voto, eu cobro. Assembleia Legislativa, o seu poder. Você pode ser o que quiser, mas pode ser o melhor. O melhor em tecnologia, o melhor na ciência, o melhor no esporte. Pode conquistar qualquer sonho. Você pode ser bilíngue. Hi, to speak English like that, you need to come to Sapiens. So, come! Pode se divertir. Pode ficar com a gente o dia todo e aprender muitas coisas legais. Você pode fazer música, aprender sobre finanças, controlar emoções, soltar as emoções. Viu? Você pode ser o que quiser, mas para ser tudo isso, tem que ser Sapiens. Eu sou Sapiens. Alô, criançada! Vim ver de perto onde em breve será instalado o navio pirata. Isso aqui é lindo mesmo.
o restaurante, os campos, as quadras, o riacho, os quiosques, as piscinas. O lugar mais divertido da região ficará ainda mais completo. Vem aí, o fantástico navio pirata. Tá esperando o quê, marujo? Seja um sócio do Tênis Club. Ser feliz é maior onda. E aí estamos de volta aqui com essa conversa com esse casal super simpático, a Karina Furlamento e o João Paulo Mileski, ok? Gente, vocês chegaram aqui em Rondônia, qual é o plano agora? A gente agora começa a descer, né? Vai passar ali por Ariquemes, Ji-Paraná, ali no Vale das Cachoeiras, que é na cidade de Ouro Preto. Ouro Preto. A gente quer ir para Costa Marques também. E aí já entra no Centro-Oeste, né? Vai dar esse girinho ali por Rondônia, que a gente já conheceu alguma coisa, né? Ali. E agora vai essa outra parte que falta conhecer. E aí a gente entra no Centro-Oeste, que é a última região que falta pra gente zerar o Brasil. Tá certo. 20 meses de estrada, não é isso? Uhum. Vocês toparam com muito acidente, coisa desse tipo, gente? Até que não, assim, acidente mais grave, assim, não, né? A gente rodando pela 319 viu alguns caminhões, assim, que tinham perdido o controle. Da pista. A gente não pegou a 319 na época com atoleiro, mas pegou com ela muito escorregadia, muito mesmo. Então, alguns caminhões meio que saíram da pista. A gente não conseguiu, inclusive, continuar. A nossa ideia era fazer em um dia, né? De Manaus até o Humaitá. Uhum. A gente não conseguiu fazer em um dia, porque no final da tarde um caminhão também foi perdendo o controle e ficou atravessado na rodovia. Então a gente teve que dormir ali mesmo, às margens da rodovia. O que nos chamou a atenção, é um acidente também, os animais mortos, né? Muito. Tem algumas rodovias a gente viu muitos animais, né, atropelados, né? Inclusive indo para Guajará-Mirim agora, né? A gente viu uma capivara, né? Uma capivara, tatu, cobras, enfim, vários animais. Jaguatirica a gente chegou a ver no Nordeste, ali na 101 era, né? Então, animais a gente acabou vendo bastante, assim, mortos na beira da rodovia. Acidentes mesmo, não tanto. Claro que talvez depende, o nosso roteiro, às vezes ele passa... Mais calmo, né? A gente vai com calma e às vezes a gente passa por lugares mais alternativos. Nem sempre a gente pega as principais BRs, né? Às vezes a gente vai fazendo um roteiro muito por interior, vai pegando estrada mais estadual, que às vezes não vai ter um fluxo grande, por exemplo, de veículos de carga. Então isso também às vezes pode reduzir, né, a chance de acidentes, né? E qual a dica assim, que vocês deixam para quem quer pegar a estrada? Quer viajar, quer fazer uma aventura que tem um ano sabático, digamos assim, como vocês fizeram antes? Cara, eu acho que a dica é vai, velho. Pega o que tu tem e não espera, assim, sabe? Porque a vida muda muito rápido, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Se tu tem vontade de viajar hoje, pega o que tu tem e vai. Porque uma coisa que a gente constatou é que não tem um jeito de viajar. Antigamente se falava, né? Não, o jeito de viajar é esse, tem que ter que nem a gente falou antes, né? O veículo que se convenciona como ideal. Cara, hoje não. Hoje cada um tem seu jeito. São vários jeitos. Descobre o teu e vai, cara. Eu acho que tu só descobre se tu parar de esperar. Na prática. Daqui a pouco tu vai sair com o teu sandeiro, pelo menos no nosso caso, pra pensar, não, sandeiro não dá, tem que ter uma Kombi. Aí tu vai te adaptando na estrada. Às vezes não é pra todo mundo, né? Ou tu vai perceber que, cara, eu não quero viajar tanto tempo. Gosto de ter minha casa. Pra mim 15 dias por ano tá maravilhoso. Há pouco tempo a gente conheceu uma pessoa que nos falou, não, eu tenho que ter a minha casa, cara. Eu gosto de, tanto quanto de viajar, eu gosto de voltar pra casa. Dessa coisa de voltar pra minha cama, de voltar pra minha cozinha, Ok, então a gente não tem como dizer, viagem de sandeiro que tu vai ser feliz pra caramba. Assim, cara, não sei, é muito subjetivo. Eu acho que se idealiza muito esse estilo de vida, talvez pelas redes sociais, uma foto bonita numa praia ali com água cristalina, deve ser maravilhoso. Porque as pessoas têm a experiência de viajar de férias. Quando você viaja de férias, você geralmente está se permitindo, né?
trabalhei o ano inteiro aqui, agora eu vou me dar, vou tomar minha cervejinha, pegar aqui uma comida muito boa, agora vou dormir num hotel bom. É diferente de viver para sempre na estrada. Imagina 1 ano e meio, 2 anos, a gente não tem como comer bem e dormir bem todo dia, né? Eu acho que isso de idealizar também é bem importante a gente falar, porque se as pessoas olharem o Instagram ali, 90% das fotos são fotos bonitas e tudo mais. Cara, a gente chegou a ficar 3 ou 4 dias sem banho, acho que 3 dias sem banho, assim, consecutivos. No Brasil, 3, lá fora 4. No Brasil, lá fora 4. Mas era frio, daí é tranquilo. Nesse calor aqui não dá, não. Fora quando estoura o pneu de noite, numa rodovia deserta. Não é só flores, né? A gente diz que... tem espinhos. Tem, muitos. Essa parte da saudade da família, né? Que a gente falou antes também. Então, eu acho que a gente sempre diz que não acredita muito nessa ideia de que essa é uma vida feliz e quem tem uma vida trabalhando no escritório de segunda a sexta, batendo ponto, é uma vida infeliz. Acho que não tem essa dicotomia. Acho que as duas vidas podem ser felizes, pode ser muito infeliz vivendo na estrada, conhecendo um ponto turístico maravilhoso todos os dias, e tu pode ser muito feliz trabalhando de segunda a sexta, indo para casa, né, com a mulher, com os filhos. Dá para... Acho que importante é buscar aquilo que faz sentido para ti, né? Não levar uma vida que os outros esperam. Vive para ti aquilo que faz sentido para ti, acredita... enfim, busca o teu caminho, né? E acho que é isso, né? E em termos da viagem, talvez exista um modelo que se convencione ideal. A gente talvez não esteja no modelo que se convencione ideal, mas foi o caminho que a gente escolheu, foi o caminho que conseguia caber no nosso bolso, na nossa realidade. Mas para quem quer pegar a estrada e fazer algo parecido com a gente, acho que é a disposição para lidar com o que vier. Para lidar com esses momentos muito bons e para lidar com esses momentos muito ruins. Porque, eventualmente, vai ter algum inconveniente, né? Mesmo... É a vida, né? A vida. Tu tá em casa, chegou um dia, estourou o encanamento e vai ter um gasto que não estava previsto. O gás acabou na hora do almoço. Então, os imprevistos fazem parte da vida. Então, acho que estar disposto a lidar com o que a vida jogar no teu colo também faz parte, né? Para quem quer pegar a estrada. Agora, a saúde, como é que vocês fazem para manter, Porque já ficaram doentes na estrada? Já. A gente... Eu acho que foram 4 ou 5 vezes assim, que a gente procurou SUS. Quando tivemos alguma coisa assim. E fomos sempre muito bem... Graças a Deus que existe o SUS no Brasil, né? Inclusive em cidades muito pequenas, né? A gente teve que recorrer ao SUS e fomos muito bem atendidos. A gente inclusive pegou Covid na estrada. Aí, enfim... Ficamos isolados e tudo mais, né? Depois tomamos as 4 vacinas, também uma em cada cidade, em cidades diferentes. Os cartão de vacina até um mapa do Brasil, quase. Mas assim, respondendo a tua pergunta, a gente recorre ao SUS, que sempre funcionou pra gente. Fomos sempre muito bem atendidos, muito bem assistidos, né? Nada muito grave, né? Uma dorzinha de barriga, eventualmente acontece, pega, assim, muita mudança de clima, né? E... a gente tem ar-condicionado no carro, que é um item essencial nesse calor. Então, às vezes, dá uma dorzinha de garganta, né? Fica com o nariz... Daquele choque térmico de sair do ar-condicionado pro bafo da rua. Então, assim, nada grave que a gente teve, né? Mas uma dorzinha de barriga, uma dor de garganta, coisa que trata, né? Vai ali uma consulta rápida, passa numa farmácia, consegue resolver tranquilamente. E em relação aos apoios, como é que tem algum apoio para essa aventura, para essa turnê? A gente não tem um patrocínio direto, né? Não tem ninguém que paga a nossa viagem, né? O dinheiro sai do nosso bolso, do nosso trabalho, mas a gente tem sim algumas empresas que nos apoiam, seja com roupas, com a manutenção do carro. A gente tem o colchão que a gente dorme, é um colchão terapêutico que foi feito especialmente para o carro. Então, nos ajudam, enfim, a ter um conforto, né? A viabilizar a viagem, né? Não paga gasolina, que é o nosso principal gasto. Tem que a Petrobras patrocinar vocês, né, gente? Podia, né? Poxa vida, Texaco, quem sabe, a Shell, né? Agora, vocês pretendem fazer os 27 estados brasileiros, e aí depois qual é o plano?
Só Deus sabe, depois a gente... Não, o plano Vamos chegar ao Alasca. O plano inicial é terminar a viagem e escrever um livro, né? A gente fez um livro já dessa viagem pela América do Sul, a gente ficou 421 dias na estrada. Foi interrompido pela pandemia, né? Então, o número 421 não tem nada de numerologia nem nada, foi o que a pandemia ajustou ali pra gente, né? A gente escreveu um livro, então, dessa viagem, e a ideia também é escrever um livro dessa viagem pelo Brasil. Então, assim que a gente voltar para casa, a ideia é dedicar o livro e também curtir um pouco a família, né? Já que a gente comentou, nasceu nosso filhado, a gente não conheceu. Conheceu a família, né? Conhecer a família que cresceu enquanto a gente estava na estrada. Então, acho que, inicialmente, esse, por enquanto, é o plano, né? Escrever o livro e curtir a família. Depois a gente vê. Depois, né? Tá, agora... Não sei se vocês vão até chamar uma pergunta meio discreta, mas tem algum local, algum povo, você acha assim, não, esse pessoal aqui é muito, não digo mal educado, mas ríspido, mas não tão amigável? Porque tem aqui, você falou que acaba falando, no norte o pessoal é muito mais receptivo. Eu acho que é cultural, assim, a gente é da Serra Gaúcha, né? O pessoal lá é mais fechado. Não é que seja não acolhedor, por exemplo. Ele só não é tão aberto. Vou te convidar para vir na minha casa, sendo que eu nunca te vi. Pode acontecer sim, mas no geral as pessoas são um pouco mais desconfiado, mais introspectivo. Não dá para dizer que são pessoas mal educadas. Não tem nada a ver. É como a gente compara, né? É muita colonização europeia. E quem viaja para fora, o europeu não é que nem o brasileiro, que nem o latino, que é mais caloroso. Então, acho que é uma questão cultural mesmo, né? Mas, assim, a gente acho que não teve reclamação com nenhum dos lugares em que a gente foi. Como a gente retomou a nossa viagem em maio de 2021, ainda não tinha vacina, para a nossa idade, pelo menos, né? Para o nosso público. Então o começo da nossa viagem, que foi essa parte de sul e sudeste, a gente estava muito mais fechados, nós no carro, né? Viajamos há vários meses isolados. Não teve muito contato com as pessoas, né? Então, talvez... Foi justamente no sul. E foi justamente no sul e no sudeste. Então, talvez essa nossa percepção também venha disso, de ser regiões em que a gente se isolou mais, recusava convites, enfim, surgiram convites. Vem aqui na minha casa. A gente ficava com receio, não tem a vacina, vá na casa da pessoa, o vírus está circulando muito, vamos segurar, né? E aí, depois das vacinas, a gente começou a se abrir mais, a ter mais essas experiências. Então, pode ser que também isso influenciou nessa percepção da receptividade, né? Imagino que para vocês, quando falavam assim, não vou na sua casa, tem gente que levava como uma afronta, né? Acho que não, porque o pessoal nos acompanhava, né? Quem fazia o convite era quem nos acompanhava já na rede social. E a gente sempre expôs essa preocupação, esse cuidado que a gente teve, né? Porque ficar doente na estrada é muito ruim. Com certeza. A gente pegou Covid quando chegou no Amapá, né? A gente, enfim, achou que tava só com uma dorzinha de garganta do vento que pegou no barco, mas vamos fazer o teste? E aí era Covid. E foi muito ruim lidar com isso na estrada. Ainda que a gente já tinha vacina, não teve sintomas assim. Foi uma febrezinha e uma dor de garganta. Não, por sorte, a gente fomos acolhidos, né? Muito bem acolhidos quando pegamos Covid. Então a gente tinha uma estrutura assim. Era uma casa que tinha uma garagem ali, que a gente se isolava na garagem, então conversava ali à distância com o pessoal. E então a gente se cuidou muito no começo justamente para isso, porque tá doente na estrada, longe da família, sem um conforto, né? É complicado. Então acho que quem nos acompanhava entendeu um pouco essa nossa posição de recusar e se resguardar justamente para isso, né? Para pensar na saúde. Gente, então pra gente fechar aqui, qual o recado que vocês deixam para os nossos internautas? Eu acho que viajar, né? Viajar é bom, viajar é legal, sair da bolha, ver que o mundo não é como nos contam, né? Eu acho que só tem uma forma de descobrir o Brasil e o mundo, de conhecer as coisas, que é vendo com os próprios olhos, né? Tendo essa percepção própria, acho que é mais ou menos por aí, né? E não precisa viajar, que nem a gente ficar 2 anos, viajar o Brasil todo. Vai pra cidade do lado. Acho ali, que é se permitir não ter sempre aquelas certezas, né? Sobretudo,
ver que as coisas podem ir além daquilo que a gente sempre imaginou. Viajar é uma dessas formas, pode se fazer por outras, sei lá, lendo um livro, assistindo um filme, um documentário também, né? Mas eu acho que se permitir descobrir coisas além, né? Acho que estimular essa curiosidade, a viagem pode ser uma forma, mas enfim, existem tantas outras também. Como diria Tim Maia, viajar é razão para se viver, não é isso? Olha, é isso. Karina e João, nós aqui do Rondônia ao Vivo desejamos a vocês aí sucesso nessa empreitada, que não é fácil, é uma aventura, afinal de contas, são muitos Brasis num país continental como é o nosso, então assim, desejamos sucesso e vamos manter o contato. Aliás, deixa um recado, pessoal, como localizarem vocês nas redes sociais. A gente compartilha, a gente quer escrever um livro no fim, né? Mas por enquanto a gente vai compartilhando fotos e relatos do nosso dia a dia no Instagram e no Facebook. É só procurar lá por Crônicas na Bagagem. Tudo junto. Crônicas na Bagagem. Que nome interessante, Crônicas na Bagagem, né? A gente basicamente divulga, conta a nossa viagem em forma de crônicas, né? Crônicas e fotos. Então, por isso que a gente... É o Crônicas na Bagagem. A nossa bagagem tá cheia de crônicas. Faz sentido. Gente, sucesso para vocês, tudo de bom. Muito obrigado por terem vindo aqui em Porto Velho, parado para conversar com a gente nesse meio tempo. Daqui a pouco vocês já estão na estrada de novo, né? Próximo passo é Ariquemes. Espero que seja uma boa estada aqui em Rondônia. Tá bom? Obrigadão, tá, gente? A gente que agradece muito o convite e obrigado a todo mundo aí do norte de Rondônia pela recepção carinhosa conosco. Tá certo. Para você, meu caro internauta, essa conversa aqui eu espero que tenha te despertado o sonho de viajar. Nem que seja num livro, que é muito interessante, ou num filme. Mas viaje. A vida não é feita só desse pontinho que a gente vê na frente da gente, não. Tá bom? Grande abraço e até mais.